Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, né? Que gosta de ouvir a palavra de Deus, que gosta de oração, que gosta, né, das coisas do Senhor. Amém? Enquanto isso, né, vamos orar. Sem oração, ninguém tem vitória, né? Sem oração, ninguém tem vitória, né? Oi, Jaime, Camila, obrigada por curtir a live. Amém, gente? Deus te abençoe. Vamos orar para estar iniciando essa live. Para a glória de Deus, né? Deus é bom. Deus é bom e é isso que importa. Aleluia, aleluia. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde eu coloco diante de Ti, Deus, cada vida, cada pessoa em Tuas mãos, a minha vida também, eu te entrego a Ti. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar ânimo, que o Senhor possa nos dar coragem, que o Senhor possa nos dar, meu Deus, entendimento, sabedoria. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, eu quero te dar, meu Deus, todo o louvor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu faço um clamor diante de Ti, Deus, por almas, por vidas, Senhor, que estão afastados do caminho do Senhor, que o Senhor possa ajudar este homem a voltar, essa mulher também a voltar para os caminhos do Senhor. Deus querido, Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Pai querido, Pai amado, o Senhor conhece a vida de cada ser humano. O Senhor conhece a vida, meu Deus, do que passa dentro desta mente, dentro desse coração. Por isso, meu Deus, eu peço, Senhor, sonda, Deus, o coração deste homem, sonda o coração dessa mulher. Pai querido, Pai amado, se não fosse o Senhor na nossa vida, aonde será que a gente estava agora? Pai, se não fosse o Senhor na nossa vida, aonde será, Pai, que a Ana Maria estava? Mas graças eu te dou, Deus, para o Senhor ter me chamado. Graças eu te dou, Deus, para o Senhor ter me escolhido. Por isso, meu Deus, eu quero te louvar, Deus, pela minha vida. Eu quero te louvar, Deus, por almas, por vidas, Senhor. Pai querido, Pai amado, aonde tiver alguém agora enfrentando um problema de saúde, Senhor, eu quero orar agora por cura. Deus, faça na vida dessa pessoa como o Senhor fez na minha. No ano de 2020, Pai, onde eu fui desenganada pela medicina, mas o Senhor mudou o quadro de morte para o quadro de vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e mudou a minha sorte, mudou a minha vida. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, aonde tiver alguém agora passando, meu Deus, por problemas na área da saúde, eu quero orar, meu Deus, e ministrar cura sobre ele, cura sobre ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe, Deus, o que se passa na vida desse homem, na vida desta mulher. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, cura ela, cura ele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde tiver alguém agora, Senhor, passando por muitas e muitas e muitas tribulações, a tua palavra diz, Pai, vinde a mim todos vós que estáis cansados
e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor sabe, meu Deus, o que passamos. O Senhor sabe do que a gente vive. O Senhor sabe, meu Deus, como que está a situação. Por isso, Deus, a minha oração agora, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa alma. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, trabalhe em nossa vida, meu Deus, meu Deus. E meu Pai, louvado, exaltadas o teu nome, Jesus. Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que faz milagres, que opera maravilhas no nosso meio, que restaura, que renova, que cura, que liberta, que repreende o mal, que faz o mal cair por terra, em nome de Jesus. E a minha oração agora, Pai, que todo mal, Deus, que se levanta contra a nossa vida, venha cair por terra em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores e Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que está voltando. Ó Jesus Cristo, eu oro agora pela vida das pessoas, meu Deus, que não te conhece, que não sabe quem és tu. Salva esta vida, salva esta alma, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai querido, Pai amado, eu quero orar também, Deus, por aquele, meu Deus, que está afastado, por aquele que está afastada, Senhor, por aquela que está afastada. Em nome de Jesus, ajuda este homem a voltar, ajuda essa mulher a voltar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar agora pelo Paulo Henrique, Senhor, que está falando aqui no comentário que quer reconciliar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu peço ao Senhor pela vida do Paulo. Deus, eu não o conheço, mas o Senhor o conhece. E eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, Pai, a voltar para os caminhos do Senhor. Deus, que o Senhor possa renovar de novo a aliança com Ele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, as suas iniquidades, e que Ele venha ter uma nova jornada, um novo caminho, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder e glória, ajuda o teu filho, Senhor. Ajuda, meu Pai, porque ele precisa de ti, ele precisa do Senhor. Eu quero orar agora, Senhor, que o Senhor venha restaurar a sua fé, que o Senhor venha restaurar a sua vida. Oh, meu Pai espiritual, que tudo aquilo, meu Deus, que tem barrado o teu filho de não avançar, de não caminhar para o Senhor, que agora, meu Deus, este mal venha ser repreendido em nome de Jesus, que este mal venha cair por terra e que ele venha seguir, Deus, que ele venha cumprir aquilo que a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, que ele venha fazer aquilo, meu Deus, que a tua palavra diz, ide nas minhas congregações e congregai, unir junto com os irmãos. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, ajuda o teu filho. Ó, meu Pai, o Senhor conhece a vida do Paulo Henrique, Senhor. O Senhor sabe o que passa pela vida dele. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Qualquer coisa, meu Deus, que ele estiver enfrentando, qualquer área que ele estiver enfrentando, que ele venha vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ele venha romper, Deus, todas as barreiras. Tudo aquilo que tem impedido o teu filho de avançar para os caminhos do Senhor, que venha ser repreendido em nome de Jesus, e o teu filho venha receber da parte do Senhor aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto deseja, aquilo que ele tanto fala aqui, Pai, que quer reconciliar contigo em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero orar também agora pela Ana Cláudia, Deus, que está pedindo, Pai, que quer gerar um filho. Jesus, eu não conheço a vida da Ana Cláudia, Deus, mas o Senhor conhece. E eu quero orar agora, Pai, pelo ventre dela. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus, Pai, que fez Raquel gerar
quando a madre dela era fechada, quando ela não podia gerar filhos, foi o Senhor que abriu a sua madre. O Senhor também fez isso na vida de Ana. Quando Ana, meu Deus, vivia uma vida muitas das vezes de sofrimento, querendo ter filhos e filhos e filhos e não podia gerar filhos. E ali aquela confusão danada, onde a Penina, uma mulher chamada Penina, ficava ali atormentando a vida dela. E ela fez um voto contigo, Deus, se o Senhor desse o filho para ela, ela te daria aquele filho para o Senhor, que foi Samuel, um dos profeta, um dos sacerdotes mais fiéis que teve naquele tempo para com o Senhor. Um homem gerado no ventre de uma pessoa que era estéril, que chamada Ana. Um homem, meu Deus, que foi ali entregue, né? Uma criança que foi entregue, que se tornou um homem para fazer a tua obra, para viver, Pai, em devoção ao Senhor. Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa também dar a Ana Cláudia estratégias para conversar contigo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar pelo ventre dela. Que tudo aquilo, meu Deus, que ela almeja, que ela deseja, como ela colocou aqui, eu quero gerar um filho, ela possa gerar em nome de Jesus. Se for da tua vontade, Deus, eu sei que muitas coisas que a gente quer não é da tua vontade, mas muitas coisas também que não é, Pai, da sua vontade, o Senhor permite. Quando a pessoa tem fé, quando a pessoa pede por fé de verdade. E que a Ana Cláudia, Deus, venha ter fé, porque eu uno a minha fé agora e peço ao Senhor que ela também tenha fé, para que o Senhor possa dar a ela, Pai, um filho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Depois desse filho, Ana Cláudia, agora é ajudar, né? Agora é pedir o Senhor para ajudar a cuidar. Porque eu vejo tantas pessoas, gente, que têm filhos. Eu não tenho filho ainda, né? Porque eu não sou casada. Mas em breve, né? Quem sabe um dia eu terei, em nome de Jesus, se for da vontade de Deus. E esta é a minha vontade também, né? E aí eu vejo muitas das vezes nessas mães que têm filhos, às vezes 2 ou mais, né? Do que 2 filhos. Fala, nossa, eu não tô aguentando mais, eu não tô suportando mais. E que tá muito bagunceiro, tá muito bagunceira. E às vezes, né, aquilo que hoje ela fala que é bagunceiro ou bagunceira, lá atrás, talvez tipo uns 5 anos, né? Há 10 anos atrás, quando ela nem tinha casado ainda, talvez era o sonho dela ou o sonho dele. E hoje, né, a pessoa tem o filho, a filha, a bênção, né, do Senhor, como diz a palavra de Deus. Mas chega um tempo que a pessoa fala, tá bagunçando demais, eu não tô tendo paz, eu não tô tendo sossego. Gente, nós temos que saber o que a gente pede a Deus. Porque depois que Ele dá, temos que cuidar. Filho é pro resto da vida, amém? Filho é uma bênção de Deus, mas é para o resto da vida. Você vai ter que cuidar dele ou dela até os 18, né, 21 anos. E alguns ficam ainda com as mães, né, com 30. Enfim, vai de pessoa para pessoa, né? Mas em nome de Jesus, se é da tua vontade, que Deus te dê. Amém? O Sebastião tá dando a paz do Senhor Jesus, né? Quem mais? Lucas dando a paz do Senhor Jesus, tá sumido, né? Dando a boa tarde. Amém, viu, irmão? Muito obrigada, viu? Deus te abençoe também. Amém, gente? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que gosta, né, de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus. Olha aqui, gente, eu tô com um livro aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra ver por causa da câmera, né? Ó, que tá escrito aí, ó. A segunda vinda de Cristo. Eu nem abri esse livro ainda, ó. Eu vou abrir agora. Vou abrir agora com vocês, ó. Eu comprei esse livro, tá vendo? E esse livro, né, é da autoria do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Quem conhece esse pastor? Pastor Hernandes Dias, aquele
um senhor já, né, de idade, com cabelo mais brancos, mas que prega muito a palavra de Deus, né, que é um teólogo, é um homem abençoado, agraciado, cheio de sabedoria, né? E eu queria ler esse livro com vocês hoje, né? Porque eu prego tanto sobre a vinda, né, de Jesus, melhor dizendo, a segunda vinda de Jesus, né? Que Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E eu queria ler esse livro, gente, com vocês. Claro que não vai ter como ler tudo, né? Mas eu queria passar esse conteúdo que está aqui dentro para outras pessoas também, viu? Porque eu creio da mesma forma que vai edificar a minha vida, vai edificar a sua, tá bom? O Lucas tá falando que ele estava muito atarefado, né? Mas Deus está no controle de tudo. Amém, irmão. Deus está assim. Deus não dá nada a gente que a gente não possa suportar, né? Às vezes é muita luta, mas Deus nos ajuda. Benedita, obrigada por seguir, viu? Deus te abençoe. Amém, gente? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos ler esse livro, gente? Ah, Ana, mas para que você tá lendo o livro? Você não pode ler a Bíblia, gente. Esse livro tá falando sobre a volta de Jesus. É a mesma coisa que tá lendo a Bíblia. E é um pastor que escreveu ele, né? Nós vamos ler a Bíblia também, tá bom, gente? Ó, fala, né? A segunda vinda de Cristo, nossa grande esperança, né? Quem aqui tem esperança na volta de Jesus? Eu tenho esperança, né? Por isso que eu prego, falo. Alguns entram aí, né, na live e falam, credo, só prega isso, só fala disso. Se Jesus estivesse voltando mesmo, você não estaria aí agora falando, ai, mas ele tá te dando a oportunidade de ouvir, né? É, porque Jesus é bom, Jesus te ama. Amém? Ó, tá escrito aqui, ó, nesse início aqui, né? Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Isso aqui é Bíblia, tá bom? Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu vou repetir isso aqui de novo, ó. Amém, Lucas. Agora eu entendi. Você falou eu tenho, né? Amém. Eu também tenho na esperança, né? Que Jesus vai voltar um dia. Amém? Ó. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, da mesma maneira, nós também, gente, que fala de Jesus, o assunto, né, desta live, na maioria das vezes, né, na maior parte das vezes, o assunto é Jesus, que Jesus está voltando, o assunto é dos céus, o assunto é sobre Jesus. E da mesma forma que aqui a palavra de Deus está falando, né, que foi assunto aos céus, esse mesmo Jesus que eles viram subir, eles também virá, né, eles vão ver ele de novo, né, de novo voltar para buscar a igreja, buscar o povo de Deus, né? Aí continuando, ó, a dedicatória que ele colocou aqui, né? Dedico este livro ao querido colega de ministério José, o reverendo José Ernesto Conte e sua digníssima esposa Ângela. Eles são companheiros de luta, preciosos, irmãos amados, instrumentos valiosos nas mãos do Altíssimo, bênçãos de Deus em nossa vida e ministério. Aí continuando, ó. O número 1 aqui do prefácio, né? Olha que bonitinho, ó. O livro, né? Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. E hoje vamos falar disso, tá bom, gente? Aí nós vamos continuar o livro, né? Ali
no 2, no 3. Vamos ver aqui se ele é grande, né? Parece que ele não é muito grande não, mas vamos ver, né? Às vezes livro pequeno engana também, né? Aí aqui fala, né? Os sinais gerais da segunda vida de Cristo. Aí aqui tem um prefácio bem grande, né? Eu acho que é falando um pouquinho o que é o livro, né? Então vamos ler, né? Ó, a segunda vinda de Cristo e a comoeira da história. Meu Deus. E o apogeu e o apoteose, o ponto culminante. É porque ele fala muito bonito, né, gente? Ele fala muito diferente. Ele também é um teólogo, é estudado, é cheio de sabedoria aí, né? Se eu souber falar as palavras que eu falo, mas se eu não souber, não tem como não. Continuando. A história não caminha sem rumo, nem está à deriva. A história não é cli. A história não é cíclica, repetitiva, como pensavam os gregos, nem caminha para o desastre, como ensina os existencialistas modernos. A história é teológica, ela tem uma finalidade, é linear. Ela caminha para uma consumação em que a vitória será de Cristo e da sua igreja. Esse é o fundo principal da Bíblia, né? Principalmente o livro de Apocalipse, que fala muito disso, né? Continuando, ó. Meu Deus. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz, também ressuscitou gloriosamente. Então Jesus tem várias passagens, tipo assim, ele tem várias histórias, né? Jesus foi um marco na história, né? Quando ele veio aqui, né, na Terra. Ele está sentado em um trono, reino absoluto e sobresseiro. É muito difícil essa palavra aqui, né, gente? Sobre todo o universo, e voltará majestosamente para julgar as nações e viver com a sua igreja. A segunda vinda de Cristo é uma verdade incontroversa, embora cercada de ceticismo. Há aqueles que zombam, né, da promessa e escarnecem daqueles que creem e pregam sobre esta augusta verdade. Ele é muito culto, né, gente? Mas eu tô entendendo o que ele tá falando aqui. E realmente o povo hoje em dia, quando mais se prega de Jesus, mais você fala sobre a volta de Jesus, mais ele zomba de você, mais ele te escarnece, né, da mensagem que você está pregando. Porque falar da volta de Jesus hoje virou tipo algo esquecido. Isso não é só aqui, tá bom, na internet, eu tô falando na igreja, né? Acho que um mês atrás, gente, se não me engano, eu fui pregar em uma igreja, né? Que eu ia até fazer parte lá, porque eu mudei para a cidade, para quem não sabe, né? Que eu sou do interior. E eu vi ali, né, que as pessoas, quando elas ouviam, né, que Jesus está voltando, elas ficavam tipo assim, o rosto delas, sabe, o que o Espírito Santo ministrava para mim, é como se eles estivessem sentado lá e falando, né, para aquela mensagem que eu estava pregando, que já sabia. Mas o negócio não é só saber que Jesus vai vir. O negócio é preparar. Lembra daquela passagem, né? Das loucas, das 10 virgens, né? 5 eram sábias, prudentes, que estavam vigiando, mas 5 eram loucas, eram imprudentes, não estavam vigiando nada. Precisou ir comprar azeite, né? Para acender as suas lamparinas, porque senão elas iam ficar no escuro. Enquanto isso, né? Que elas foi comprar, o noivo vem ali, representa Jesus Cristo, e aquelas que foram comprar, né, que não tinha reserva como as prudentes tinha,
Aquelas loucas, aquelas imprudentes, quando elas foram comprar, o noivo veio, elas ficou para trás, elas ficou de fora. E quando ela chega, bate na porta e fala: meu noivo, abre a porta. E aí o noivo abre a porta, mas fala assim: vocês não podem entrar aqui mais. Já acabou o tempo já acabou. E muitas pessoas estão vivendo assim, gente. Eles sabem que Jesus vai voltar. Eles conhecem essa passagem, eles já ouviu muito. Mas quando eles ouvem, é como se os corações deles fechasse. É como se os corações deles tivesse não convertido, mas convencido que verdadeiramente Jesus está por vir. Mas eu não estou nem aí. E hoje eu quero trazer a memória de novo. Ana, mas você só prega isso. Verdadeiramente, se você entrar na minha live, na maioria das vezes você vai ver sobre isso, porque eu tenho um chamado para isso. Pregar salvação, pregar boas novas. Mas também prego muitas outras coisas aqui, como eu já preguei Salmos, Jó. Ontem mesmo foi uma live sobre Jó, né? Mas o meu chamado específico é pregar sobre a volta de Jesus. Eu não sei que mistério que Deus tem aí, mas quando eu prego sobre a volta de Jesus, sempre aparecem pessoas falando que quer reconciliar, pedindo orações para que Deus dele força, que Deus dela força. E isso me motiva ainda mais a fazer a obra. E não só aqui, né, gente, na internet, mas também no meu cotidiano, no meu dia a dia, né? Quando pessoas me convida para pregar a palavra e eu levo a mensagem da volta de Jesus. É muito raro eu levar uma palavra que não seja da palavra de Jesus. E quando não é palavra de Jesus, sempre é palavra de conserto. Por isso que algumas igrejas nem me chamam mais, porque acha que a mensagem é dura, acha que a mensagem ali a gente está indo para xingar a igreja ou para denegrir a igreja. E nada mais gente, aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que Deus passa para mim, me revela, fala comigo. Se muitas das vezes Deus me chamar para certo lugar e eu não falar aquilo que Ele manda, quem sofre é eu que não durmo de noite, eu que sofro no meu físico, na minha mente, no meu psicológico, no meu espírito. Então, quando seja, né, um mensageiro ou uma mensageira que carrega a palavra da exortação, da correção, do alerta, de chamar a atenção, ele tem essa responsabilidade, ela tem essa responsabilidade. Quando ela não faz ou ele não faz, quem sofre é a pessoa, não é outra pessoa que sofre, tá bom, gente? Porque quem obedece a Deus, Deus honra, Deus cuida, e mesmo assim passa luta. Imagina se não obedecer, imagina se não fazer o que Deus manda, aí que o trem fica estreito, aí que o trem fica apertado pra gente, ó. Aí ele continua aqui falando, ó: há aqueles que têm medo de falar a respeito do assunto, né? Somente Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Eu preguei muito isso, já falei muito disso. E preferem, né, amortecer a consciência com o anestésico da fuga. Há outros que, embora creiam nesta verdade, vivem desatentos como se Jesus jamais fosse voltar. Você já percebeu, gente, que alguns crentes hoje em dia, eles querem viver a vida aqui, falar em morrer para certas pessoas? Eu não estou falando que falar de morte é legal, nossa, que você deveria morrer. Não, não é sobre isso. Eu estou falando se Jesus voltar, eu estou falando se Jesus querer recolher você, recolher sua vida, te chamar para morar com Ele, te chamar para dormir, né? Como diz a Bíblia, dormir no Senhor. E aí? Aí quando fala nesse assunto, a pessoa fala: credo, o que é isso? Misericórdia, como se quisesse morar aqui para sempre. E a Bíblia fala que aqui nessa terra, nesse tempo, né? Aqui é passageiro, gente. Aqui vai ter fim. Eu e você tem tempo determinado para um dia não existir mais aqui na terra. Como a Bíblia diz que somos peregrinos.
Então vai chegar um tempo que a Ana aqui, né, a Ana Maria aqui que você está vendo, pregando, né, e tal, não vai existir um dia mais. Ah, Ana, mas você tá falando que você tá indo morrer, não é sobre isso, filho, não é sobre isso, filha. Eu tô falando que existe o tempo aqui na Terra. Eu tô falando só de tempo a que Jesus possa voltar, eu tô falando até mesmo do tempo físico, né? Que todo mundo envelhece, todo mundo um dia vai ter que morrer, independente. Mas o foco aqui hoje é sobre Jesus voltar e você ser arrebatado, ele levar você, sua alma ser salva, em nome de Jesus Cristo. Amém, Lucas. Você pode ficar à vontade, viu? Eu sempre falo com os meus seguidores, com pessoas aqui que nem me seguem também, que você é livre, tá bom? Você não precisa nem avisar, não. É bom, né, a pessoa tá aqui ajudando, mas eu entendo quando a pessoa também não pode ajudar, tá bom, gente? Ó, continuando, ó. A segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz, para os que estiverem despreparados. É disso que eu quero focar hoje. O dia que Jesus voltar vai ser muito bom, vai ser glorioso, mas vai ser para o povo de Deus, para o povo da igreja dele, o povo que está preparado, o povo que está vivendo como as virgens prudentes, que tem azeite. Azeite significa Espírito Santo. Azeite significa pessoas que vivem no Espírito. Pessoas que vivem focada não só na sua vida da carne aqui, né? Como diz, eu também sou ser humano, eu também peco, eu também falho. Mas uma pessoa também que reconhece que é pecador, seus pecados, mas que se arrepende, que busca em Deus, no seu espírito, ter uma intimidade com o Senhor, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, confessar o nome dele como Salvador da sua alma, render a Cristo, aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, reconhecer que é pecador sim, que é pecadora sim, mas que se arrependa dos seus pecados, para que quando Jesus vier, possa subir também, possa ser arrebatado, arrebatada, mesmo que tiver dormido no Senhor, né? Mesmo que você tiver morrido e que a terra vai comer sua carne, mas a sua alma que é a preocupação, que você tem que ter preocupação onde a sua alma vai, porque a alma não morre. Lembra quando a mãe da gente, né, o povo antigo pregava, falava assim, não, as almas ficam vagando, menino, por aí. É tipo isso, só que elas não ficam vagando assim por aí, não. Elas têm destino. Ou elas vão, né, morar com Deus, dormir no Senhor, que significa o paraíso, ter paz. Ou elas vão para o inferno, viver tormentada. E Jesus dá a oportunidade da gente aprender isso e a gente não ter que passar por isso. Sofrimento eterno, tormento, vida sem paz, sendo que a gente passa umas lutas aqui na terra e a gente já fica tipo igual doido, né? Tipo igual doido. Imagina viver uma vida sem paz eternamente. Aí que vai enlouquecer mesmo, aí que vai ser loucura para sempre. Eu não quero isso, eu também não quero que você queira isso para a sua vida, em nome de Jesus, ó. Continuando. A segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz para os que estiverem despreparados. Aquele dia será o grande dia da ira do Cordeiro. Naquele dia ele virá não como advogado, como defensor, mas virá como juiz. É o que eu prego aqui direto, né, gente? Que livro gostoso de ler, né? Ó, ele virá não para defender os pecadores, mas para julgá-los. Hoje Jesus é seu advogado, hoje Jesus pega a sua causa e te defende, independente da sujeira, da coisa errada que você fez, viveu ou está vivendo.
Mas naquele grande dia ele virá como juiz, ele vai vir com ira mesmo. E aí que vai ser o problema, né? Mas para julgá-lo segundo as suas obras. O tanto de gente que faz coisa ruim, gente, não é contado. Eu sei que se a gente for olhar, parece que tem mais gente ruim na face da terra do que boas, né? Se a gente for olhar hoje no ambiente, até mesmo no nosso familiar, do nosso convívio, parece que tem mais gente ruim do que gente boa. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Ainda também tem gente boa na terra. Por mais que parece que é pouco, mas a Bíblia fala que são muitos. Muitos herdarão o reino dos céus. Não vai ser todos, mas vai ser muitos. A terra, né? A Bíblia não, né, gente? A pesquisa aí, né? Seja no Google, ou seja aí mais a fundo, fala que o mundo em geral, no Brasil, fora do Brasil, em outros países, né? Que temos cerca aí de gente, de pessoa de 7 bilhões. Talvez tem mais, né, gente? Que não tenha registro, que não tenha documentação, né? Mas digamos aí que a pesquisa foi feita e diz que tem 7 bilhões de pessoas. Você acha mesmo que hoje em dia, da forma que está acontecendo, principalmente na internet, o povo pregando a voz de Jesus, falando que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu, que te ama e tal. Você acha mesmo que não tem gente aí que é crente? Tem muitos, milhares e milhares e milhares de crentes. Só que hoje tá uma bagunça, tá uma mistura. Hoje você não consegue mais discernir quem é quem se você não tiver o Espírito Santo. Se você não tiver o dom, né, do discernimento de espíritos. Hoje, muita gente passa a outra para trás, fingindo de crente, fingindo de bom moço, de boa moça, fingindo muitas das vezes de bom pastor, né, ou de boa pastora, de bom líder, de boa líder. Então nós estamos num tempo muito difícil, gente. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer as escrituras para a gente não ser enganado. A Bíblia fala que vai chegar um tempo, né? E esse tempo chegou já, de falsos profetas, de falsas profecias, de ensinamentos mentirosos. Ana, pra que você fica aí de graça, né? Isso aqui é de graça. Só você entrar aqui e você vê eu falando, ensinando. Pra que você fica aí, Ana, ensinando a verdade? Tem gente te rejeitando, entra só pra especular, entra só pra falar, pia lá, a outra dando uma de ensinamento. Como a gente tem uma pessoa falando, tem que ajeitar a outra dando uma de ensinamento. Nem é de ensinadora, não, é de ensinamento. É só Jesus da causa da gente. Aí, por que eu faço isso? Porque Deus colocou isso no meu coração. Eu faço isso aqui, gente, com amor. Se tiver alguém mesmo, um homem ou uma mulher interessada em Bíblia, eu tô falando de gracinha pra cima da gente, com aquela palhaçada de ficar falando, nossa, você é bonita, quem não sabe o que eu sou? Eu sei que eu sou mesmo. A gente tem que achar que a gente é bonita, e se a gente achar que a gente é feio, misericórdia, fica colocando a gente pra baixo. Mas agora se fica querendo de verdade, ouvir a palavra, entender, eu tenho a maior assim, compaixão, sabe? A maior devoção de parar o que eu estiver fazendo para ensinar. Mas só que tem gente que não quer aprender nada. Só Deus por ter misericórdia de nós. Aí continuando aqui, ó. Naquele dia ele virá não como advogado, como defensor, mas virá como juiz. Ele virá não para defender os pecadores, mas para julgá-los segundo as suas obras. Naquele grande dia e terrível dia, os grandes e pequenos homens vão tentar fugir e se esconder da sua presença. Mas não haverá sequer um seguro para eles. Eles vão desejar a morte, mas a morte fugirá deles. Terão de comparecer perante aqueles cujos olhos são como chamas de fogo. E isso é bíblico, gente. Isso está na palavra de Deus.
Isso está na palavra de Deus, que ele vai vir, que ele está voltando, e que naquele grande dia ele não virá como o advogado para te defender a sua causa, mas ele virá como juiz. A segunda vinda de Cristo será dia de gozo inefável para os remidos. Será o dia da recompensa, o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão para a ressurreição da vida. Com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos, espirituais. E os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares e estarem para sempre com Ele. Você está entendendo isso aqui, ó? A segunda vinda de Cristo abrirá as portas para o juízo final. Todos terão de comparecer perante o juiz de vivos e de mortos. Ele se assentará no seu trono e julgará as nações. Os homens serão julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Eles serão julgados pelas suas próprias palavras, obras, omissões e pensamentos. Pelas obras ninguém poderá ser justificado nesse tribunal. Por isso, outro livro será aberto, o livro da vida, e se alguém não for encontrado no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo. Porém, aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro, e cujos nomes estão escritos no livro da vida, entrarão na posse do reino, desfrutarão das venturas celestiais, preparadas para eles desde a fundação do mundo. Esta é a promessa que está escrita na Bíblia. Toda pessoa que reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, toda pessoa que reconhece que é pecador e que precisa de arrepender dos seus pecados, que tem fé, que crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, sua alma, ele vai ser salvo. E a Bíblia também fala que aquele que crê no seu coração que Jesus verdadeiramente é o Senhor e Salvador da sua vida e que passa pelas águas, mais conhecido como o batismo, será salvo. Mas quem não crê nesse mandamento, ele será condenado. Ele já está condenado. Então é algo muito sério da gente se atentar. Ana, para que essa palhaçada de batismo? Batismo é um só, meu Deus, eu também tive esse pensamento há muito tempo, que batismo era um só. Como eu era católica, eu tinha sido batizada quando era pequenininha, a minha mãe tinha me batizado, né? Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu entendi, gente, eu não tinha entendimento que eu era pecadora, eu não tinha entendimento que eu precisava arrepender dos meus pecados. Por isso que eu me batizei quando eu já era mais velha. Por isso eu passei pelas águas, eu cumpri aquela parte que a Bíblia diz que a gente precisa se batizar nas águas, que a gente precisa passar pelo batismo. Porque Jesus, falou assim, olha, o João, na verdade, falou assim, ó, eu batizo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas vai vir um que esse é maior do que eu e eu não tenho nem, como diz, oportunidade, ou tipo, eu nem mereço, né, desatar as sandálias dos seus pés, de tão grande que ele é, que ele estava falando de Jesus Cristo, né? Ele virá para batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. O mesmo Jesus que te dá a oportunidade de receber o Espírito Santo dele, é o mesmo Jesus também que vai te batizar com fogo, vai te lançar no lago de fogo e enxofre, se você não acreditar no que está escrito, se você não dá créditos à palavra dele, porque não pregamos a palavra de nossa, tipo assim, a palavra da Ana Maria. Não, gente, é a palavra de Deus, é a palavra que Jesus deixou escrito, é aquilo que ele disse. E a Bíblia fala, se a gente não dá crédito que Jesus falou aqui na terra, esta mesma palavra vai nos rejeitar naquele grande dia. João capítulo 8, capítulo 12, né? Versículo 48.
João capítulo 12, versículo 48, que diz: se a gente rejeitar as palavras daquele livro, que é o livro da Bíblia Sagrada, esta mesma palavra vai te rejeitar naquele grande dia. Então é uma coisa séria, a palavra de Deus é coisa séria. E se alguém não for encontrado no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo. Porém, aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro, e cujos nomes estão escritos no livro da vida, entrarão na posse do reino, desfrutarão das venturas celestiais preparadas para eles desde a fundação do mundo. A segunda vinda de Cristo coloca ponto final na história e fecha a porta da oportunidade para os homens. Não haverá segunda chamada, não haverá novas oportunidades. Depois que o noivo chegar, depois que Jesus voltar, a porta será fechada, e quem não tiver azeite em suas lâmpadas e não estiver trajando as vestimentas da justiça de Cristo, não terá acesso à sala do banquete. Nós devemos estar atentos aos sinais da segunda vinda de Cristo. Não podemos desprezar as profecias, não podemos ser insensatos e fechar os olhos ao que acontece à nossa volta. As profecias estão se cumprindo, o Rei da Glória breve virá, em breve a trombeta de Deus soará, em breve o Senhor dos Senhores surgirá nas nuvens com grande poder e glória, acompanhado pelos santos e por um séquito de anjos, de muitos anjos. Naquele dia ele matará o anticristo com o sopro da sua boca e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia a grande meretriz cairá, Babilônia, perversa, que se embebedou com o sangue dos mártires. Naquele dia serão lançados no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o dragão, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Precisamos nos preparar para esse glorioso dia. Ele virá como um ladrão de noite. A segunda vinda de Cristo acompanhará muitos de surpresa. Os homens estarão vivendo despercebidamente, como a geração que foi destruída pelo dilúvio, e como a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram varridas do mapa pelo juízo divino. Agora é hora de se preparar. Agora é o tempo oportuno de corrermos para Deus e nos rendermos ao seu Filho. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno para reconciliar-se com Deus. Devemos amar e apressar a vinda do dia do Senhor. Precisamos saber que o evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações antes que venha o fim. Precisamos, como agentes do reino, viver preparados a todo instante, proclamando aos homens e se arrependerem e se reconciliarem com Deus enquanto é tempo. Nossa oração deve ser a mesma dos apóstolos de Cristo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou orar. Amparo Ramos, né? Me fala aqui, é porque tem dois casais, né? É o homem ou é a mulher? Eu preciso saber para orar. Paz do Senhor Jesus, sido. Amém. Vamos orar pela irmã agora. Deus pode te curar dessa depressão. Eu vou contar só um pouquinho do meu testemunho para edificar sua fé, irmã. Há uns anos atrás, quando eu perdi a minha mãe, que eu tinha 15 anos de idade, eu tive uma depressão terrível, a qual eu fiquei muito magra, muito ruim, com a cabeça cheia de problemas. E teve outra época também que eu enfrentei outro tipo de depressão,
outro tipo de coisas psicológicas, que foi emocionais, por causa de um relacionamento que não deu certo, e eu engordei demais. Então eu tive duas etapas, uma de emagrecer por causa da perda da minha mãe, e a outra foi por causa de um relacionamento que não deu certo. E eu engordei mais de 11 quilos. E eu fiquei com muitos problemas de saúde naquela época. E Jesus me curou. Eu tentei também tirar minha vida várias e várias vezes antes de conhecer a Cristo. E não vou falar com você que depois que eu conheci a verdade, depois que eu conheci Jesus, que minha vida foi maravilhosa, foi um mar de rosa. Mas só que Jesus me deu estratégias, palavras de verdade que liberta para mim ir contra o inimigo da minha alma. Armas espirituais para mim ir contra aquilo que falava na minha mente, aquilo que falava no meu psicológico, aquilo que queria contaminar o meu coração, que é a minha alma. E eu quero falar contigo hoje também. A Bíblia fala o seguinte sobre vários assuntos de depressão. O primeiro é Davi, que sofreu vários tipos de sentimentos. A Bíblia declara que aquele homem viveu uma profunda tristeza. E claro que não é específico ali falando de depressão, porque hoje a gente entende que tristeza profunda é depressão também. Mas a Bíblia também declara ali que Davi passou por vários outros tipos. Davi, quando a gente lê Salmos, quando a gente vê ali também no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Davi viveu uma loucura tremenda, porque Davi rasgou as suas vestes, Davi vivia gritando, Davi vivia sem comer, sem beber água. Então era uma tristeza que atrapalhava o seu físico, atrapalhava a sua vida pessoal, porque ele era um rei, ele tinha que estar sempre conversando com gente, com pessoas. E ali a Bíblia fala dessa tristeza profunda dele. E quando Deus me levou nessa passagem de Davi, é como se eu visse a minha história. Às vezes Deus chama a gente para um determinado propósito, mas muitas lutas a gente enfrenta. Muitas guerras emocionais, psicológicas e principalmente espirituais, porque Paulo vai falar nas cartas, dele, que ele escreve assim, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas a nossa luta é contra a potestade, espíritos malignos, demônios, hostes celeste da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais. Então o inimigo das nossas almas, ele atua até mesmo dentro da igreja. O inimigo das nossas almas, ele atua muitas das vezes até mesmo na hora que você vai orar, na hora que você vai ter sua intimidade com Deus, na hora que você vai ter seu devocional com o Senhor. E eu vivi vários tipos de anos assim, aonde eu tinha aceitado a Cristo, aonde Jesus tinha mudado várias coisas na minha vida, aonde eu vi o trabalhar de Deus em várias áreas da minha vida, mas a minha vida sentimental, ela não rompia. A minha vida na área sentimental, ela não ia para frente. E Jesus começou a me dar estratégias e palavras da Bíblia, dele mesmo, para mim ir contra o inimigo da minha alma. E ali, ele me trazia Davi, ele me trazia também a história de Elias, sai da caverna. Algumas coisas, irmão, é espiritual, é só Deus que pode fazer, é um processo entre ele e você. Mas algumas coisas é físico, muitas coisas é da emoção. Eu não sei se a irmã faz, terapia, mas eu te aconselho a caçar uma terapeuta cristã que vai respeitar a sua fé, a sua devoção, Não sei se a irmã é crente, mas eu creio que é, senão Deus não estava tocando para me falar isso. Mas eu te aconselho, em nome de Jesus, a procurar
uma terapeuta, porque muitas coisas é emocional, muitas coisas você precisa de ajuda. Porque no Espírito Deus te cura, Deus te liberta, o Espírito Santo está pronto para te curar. Mas coisa no físico, coisa que é na cabeça, no psicológico, que é a mente, é só terapia. Por quê, Ana? Porque a Bíblia fala assim, que o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. E muitas das vezes a gente quer espiritualizar tudo. A gente quer colocar tudo na conta de Deus. Faz agora para mim, porque eu preciso. Aí às vezes a nossa fé fica até meio desvaída, porque você não vê a cura total. Porque muitas das vezes você recebe orações e você não é curada totalmente nas suas emoções, e você às vezes chora, fica triste. Aí você fala, será que Deus não está comigo? Será que eu estou pecando? Será que passa vários tipos de pensamento? E é isso que o inimigo quer. Porque olha para você ver, olha para esta lógica aqui que eu vou te falar, sua mente vai abrir em nome de Jesus. Se nós precisamos ir no médico, porque quando a gente adoece no físico, né? Seja com uma dor de cabeça, seja com uma dor no braço, uma dor na barriga, uma dor no pé, seja porque a gente sofreu ali um acidente, né? A gente não procura o médico. Por que a gente não pode procurar o terapeuta, que é o médico que cuida da mente, que cuida do psicológico, a coisa mais preciosa que você tem diante da Bíblia? A Bíblia fala que a nossa mente, ela precisa estar blindada, ela precisa estar cuidada, ela precisa estar guardada. Eu sei que você conhece a Bíblia, eu sei que você tem Jesus, eu sei que você tem o Espírito Santo, mas certas coisas emocionais você precisa de ajuda, de terapia. Por um tempo, eu ficava assim, não, Jesus vai me curar com aquela coisa de mim mesma. Só que aí o Espírito Santo trabalhou em mim, gente. Se eu procuro médico para o meu corpo, por que eu não posso procurar médico para a minha mente? Tá entendendo? Então vamos orar. Oração é sempre bom, temos que orar uns pelos outros. Mas eu também te aconselho a procurar uma terapeuta cristã que vai respeitar a sua fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, aqui está a sua filha, aqui está, meu Deus, a vida dela. Eu coloco diante das suas mãos, Senhor. Da mesma forma, Deus, que o Senhor fez na minha vida, faz na vida da tua filha. Deus, porque sei que esse problema que a gente passa de sentimentos de tristeza é muito ruim. E isso prejudica a gente em várias áreas da nossa vida, principalmente na nossa área, Senhor, profissional, de comunicar com as pessoas. E a minha oração, Pai, é que a sua filha venha ser liberta em nome de Jesus. Ajuda a tua filha, Pai, a ter sabedoria, a ter entendimento, a ter discernimentos, Pai. Aonde é, meu Deus, que ela precisa mudar? Aonde é que ela precisa fazer? Porque tua palavra diz, Pai, que o possível é para nós, seres humanos, mas o impossível é para o Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor já está no controle do impossível da vida da Amparo. Mas se, Pai, tem coisas, Pai, que ela precisa fazer, mostre ela, ajude ela, dá entendimento a ela, dá sabedoria a ela, como o Senhor me deu, dá estratégia à sua filha, revela na palavra, fala com ela por meio da Bíblia Sagrada, por meio da palavra do Senhor, que é verdadeira, que liberta, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Pai, o seu coração, restaura a sua alma, restaura a sua vida. Essa é a minha oração a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas, né? Tá pedindo, ora por mim, por favor, me ajuda. O que você tá passando, Lucas? O que tá acontecendo contigo? Eu entrei aqui, né, gente, para pregar sobre a volta de Jesus. E eu li até o comecinho do livro, né? Mas eu vou dar continuidade amanhã, né? Aí amanhã nós vamos falar assim, os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, tá bom, gente? Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. São muitos sinais, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos sinais, né? Da vinda de Cristo.
da vinda de Jesus. O que você está passando, Lucas? Vamos orar pelo Lucas, gente. Eu nem sei se ele está aí ainda mais. Acho que não está mais, né? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, que o Senhor possa ajudar o Lucas, Deus. Eu não o conheço, eu não sei quem ele é, mas o Senhor sabe. Ajuda o teu filho, tenha misericórdia da vida do Lucas, Senhor. Se ele nunca te aceitou, ajuda ele a aceitar Jesus. Ajuda, Pai, que a salvação chegue na sua casa, chegue na sua vida, chegue na vida da sua família. Em nome de Jesus, Pai, se afastado, não sei, que o Senhor possa ajudar o Lucas a voltar para a tua presença, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou. Em nome de Jesus Cristo, Pai, se for na área da saúde, cura o teu filho. Se for na área, meu Deus, física, Senhor, traz a libertação, traz, Jesus, a cura, em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia da vida dele. Ó, Pai, se for qualquer outra coisa, Deus, que o Senhor venha dar livramento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Quero agradecer a todos, viu, pela ajuda, né, por seguir, por compartilhar, por curtir. Deus te abençoe. Jesus está voltando. Eu não sei como é que está a sua vida, mas apresse-se para aceitar a Cristo, Jesus, como único e suficiente Salvador. Apresse, se você estiver afastada, volte para os caminhos do Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto você está vivo, enquanto você está viva, enquanto você está respirando, como diz a palavra de Deus. Se há fôlego de vida, ainda há esperança. Então há esperança para a sua vida, há esperança para a sua alma, amém? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. E amanhã falaremos da segunda volta de Cristo, tá bom? E vamos estar falando sobre o tema... Deixa eu ler aqui de novo, gente, que eu já até esqueci também o que é que nós estávamos falando. Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. Nós vamos estar falando sobre os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. Amanhã, 3 horas da tarde, live, tá bom? Fique com Deus e até a próxima live em nome de Jesus. Tchau para vocês. Jesus está voltando. Ele te ama e ele te chama. Eu te aceito como filho, eu te aceito como filha. Basta você ter fé e crer no seu coração, amém? Fique com Deus e até amanhã às 3 horas da tarde.